definindo um sistema de comunicação alternativo. Quando pensamos, na escolha de um sistema de comunicação alternativa, é importante identificarmos de que forma vamos planejar, avaliar as ajudas técnicas que possam atender às necessidades específicas do usuário. Nesta medida, entendemos que este é um processo e nós vamos apresentar a seguir algumas orientações que possam auxiliar os profissionais da educação, os educadores ou até mesmo auxiliar os profissionais da área da saúde no sentido de encontrarem soluções por meio da utilização desses objetos que efetivamente auxiliem na aprendizagem ou que auxiliem no desenvolvimento de autonomia, de segurança das pessoas com necessidades especiais. Entendendo, e temos que destacar aqui, que cada necessidade ela é única e que, portanto, cada caso deve ser estudado com muita atenção, com muito cuidado, para que nós consigamos identificar a ferramenta tecnológica que efetivamente vai auxiliar, vai facilitar a participação da pessoa na comunidade. Assim, então, nós vamos identificar algumas tarefas, alguns passos a serem realizados e que muitas vezes são deixados de lado e que são, nesta medida, importantes, pois nos permitem observar e identificar qual é a ajuda técnica que deve ser desenvolvida e que vai efetivamente contemplar as necessidades percebidas, as necessidades identificadas para a determinada pessoa que vai ser determinado usuário. Então, nesse sentido, como que nós vamos organizar essa definição de ajuda técnica? Tá? Um primeiro passo é entender a situação que envolve o usuário, ou se nós estamos falando da escola, que envolve o estudante. Nessa medida, nós temos que escutar as vontades, os desejos desse estudante, identificar quais são as características dele, qual é a deficiência que ele tem, de que forma essa deficiência implica em algumas limitações e algumas restrições, Quais são as possibilidades de funcionalidade, de incapacidade que nós temos com essa deficiência. Ainda, nesse item, é importante observar a dinâmica do espaço de circulação desse estudante, o ambiente escolar, como é que ele está organizado, como ele funciona. Ainda, vamos identificar o contexto social mais amplo. Então, reconhecer esse ambiente mais próximo do estudante e reconhecer esse espaço social mais amplo. Tá? Então, os espaços da sala de aula e até mesmo a escola. Um segundo ponto para definir essa estratégia é gerar ideias. E de que forma conseguimos isso? Conversando com os usuários, conversando não só com o estudante especificamente, que vai ser o usuário da ferramenta, mas conversar também com a família, conversar com os colegas, conversar com as pessoas no entorno, que possam ajudar a eleger, a dar ideias na busca por soluções que possam ser adequadas e soluções que às vezes já estão postas no próprio ambiente. Então também vale nós verificarmos se já existe algum tipo de recurso que já é utilizado e que nós podemos ampliar esse recurso para aplicá-lo na escola. Ainda vale nós pesquisarmos no ambiente, seja o ambiente próximo da escola, da sala de aula, pesquisar os materiais que vão ser utilizados ou que podem ser utilizados para um determinado recurso. Lembrando sempre a questão custo-benefício, que possa ser de baixo custo e de alto benefício. Uma outra questão importante é pesquisar as alternativas
para a confecção do recurso que se vai utilizar. Como passo 3, vamos identificar a escolha, escolher a alternativa que seja viável àquela pessoa. E nessa medida é importante considerar as necessidades a serem atendidas. Então, para que serve esse recurso? Qual é a finalidade do recurso que nós vamos apresentar? Ela atende ao aluno, atende ao estudante, ela atende ao professor, atende ao educador. Então, pensarmos nessa relação do educador com o aluno. Ainda, considerar a disponibilidade dos recursos, a disponibilidade de materiais para a construção do objeto. Então, criar materiais e recursos que sejam viáveis. Então, levantar essas possibilidades. Ainda, verificar os materiais que se possam utilizar para a confecção do recurso. Como um quarto ponto nessa definição da tecnologia a ser utilizada, vamos pensar sobre representar a ideia. Como nós vamos concretizar esse recurso? Por meio do quê? Vamos utilizar desenhos, vamos utilizar modelos, ilustrações, palavras, letras. Então, identificar que tipo de recursos aí vamos utilizar. Ainda é importante a definição de materiais. Vamos definir os materiais que vão ser utilizados. Um outro ponto a ser identificado é definir as dimensões do objeto. E aqui especificamente, definir as formas, as medidas, o peso, a textura, a cor. Isso é importante quando nós estamos definindo qual o melhor sistema, qual a melhor ferramenta para aquele usuário, especificamente para o estudante. Um outro passo importante é construir o objeto para a experimentação. Quer dizer, construir um objeto que possa ser experimentado, vivenciado numa situação real de uso. E verificar isso, de que forma esse recurso está sendo utilizado, manuseado pelo usuário na situação específica. Partindo disso, um outro ponto é avaliar o uso do objeto. É importante, então, nesse planejamento, nessa definição da ferramenta que se vai utilizar, esta avaliação, para que se possa aí aprimorá-la cada vez mais. E isso quer dizer o quê? Há que se considerar se a vontade do estudante, o desejo da pessoa que usa o recurso, se ele foi atendido. E se foi também adequado ao contexto, ao espaço, à situação que se vivia. Então, avaliar isso é muito importante. Ainda, nesse item, verificar se o recurso, se o objeto facilitou a ação do aluno e do educador. Quer dizer, essa tecnologia, ela acaba por se inserir como um facilitador, ela atende a essa especificidade da tecnologia de facilitar a circulação, de facilitar o acesso do aluno, seja no seu ambiente escolar, nas relações com seus colegas ou com o educador. E um outro ponto nessa definição é acompanhar o uso. Nesta medida se quer o quê? Verificar se as condições mudam com o passar do tempo. Se há necessidade de se fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de ajuste do recurso que se construiu, do recurso que está sendo aplicado. Nesse sentido, então, nós podemos, a partir destes passos, efetivamente construir
um recurso tecnológico, uma tecnologia assistiva, uma comunicação alternativa, que vai, sem dúvida, atender, né? Que vai, sem dúvida, entrar nos pressupostos, né? Da inclusão e da acessibilidade, né? Para que o usuário, né? Diante desta ferramenta, possa desenvolver, né, a sua independência, desenvolver a sua autonomia, né, e, com certeza, poder participar de todos os ambientes como todas as pessoas.